posteriormente, né, para chegar nas 1019 que nós temos, e com os comentários de Kardec, e posteriormente o próprio Livro dos Espíritos foi desdobrado em outras obras, né? O conteúdo, as partes do Livro dos Espíritos, elas foram desdobradas nas demais obras da chamada codificação. A gente tem todo o conteúdo do Livro dos Espíritos nas suas 4 partes, nas 4 obras enfatizadas posteriormente. No Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu e Inferno e na Gênese, cada uma dessas obras representa uma parte do Livro dos Espíritos, na sua ênfase, mas todos interligados no conceito, não é só a primeira parte está só na Gênese, não. Todas as obras tratam da primeira parte, tá? Da criação, mais a Gênese com mais ênfase, e por aí vai, né? As leis morais, o Evangelho, enfim. Mas o que é interessante destacar e que a gente pode fazer como resumo do Espiritismo que está no Livro dos Espíritos é um apanhado de tópicos, né, que está lá logo na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6. Esses tópicos, muita gente pergunta, né, quais são os princípios do Espiritismo, né? Se forem lá na introdução, nesse item 6, vocês vão achar ali vários tópicos, né, que poderiam ser resumidos, eu resumi em 14, tá, para deixar mais fácil a separação e a apresentação deles, mas que permite apresentarmos os pontos fundamentais do Espiritismo. Então, se você me permitir, eu vou tratar aqui, ou apresentar os 14, tá? Só para a gente fazer uma reflexão, tá bom? Então, vamos lá. Se você me permitir, obviamente, né? Se você quiser. Então, vamos lá. Primeiro tópico que está lá na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, é a questão da nossa relação com Deus, fazendo uma ruptura com a visão tradicional de Deus teísta. Nós passamos a ver um Deus deísta, né, sob a perspectiva deísta. E qual é o Deus que nós encontramos na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que está resumido ali na parte introdutória. Tá? Primeiro, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ao falarmos que Deus é a inteligência suprema e causa primária, nós estamos entrando até numa reflexão filosófica, sem termos aquela ideia um tanto materialista, desculpa, um tanto material, né, carnal, na verdade, né, de trazer Deus dentro de uma figura homem, que é o antropomorfismo, né? Não tem nada a ver com materialismo, com antropomorfismo. Deus com sentimentos, Deus com, muitas vezes, comportamentos humanos, né? E isso foge completamente dessa apresentação de Deus que os espíritos nos deixaram. Então, aquela visão de Deus antropomórfico, Deus que julga, né? Que prefere o Norberto ou privilegia a Marina em detrimento deste ou daquele, que castiga o Marco e que por aí vai. Esse Deus com comportamentos humanos, ele deixa de existir quando nós passamos por uma visão que traz essa ideia de causa primária, ou seja, Deus cria e governa e rege o universo por leis, que a gente vai ver aqui também, por leis que são perfeitas, são imutáveis. Ele não precisa ficar intervindo para falar, Norberto, você fez isso, então você vai ter a recompensa. Ou então, Marina, cuidado, você fez isso, olha, se continuar, vou te mandar para algum lugar, assim, de um inferno, alguma coisa assim. Não existe esse Deus punitivo, né, que nós tínhamos nas tradições anteriores. Então, o primeiro item que rompe com essa visão teísta, né, que seria o Deus intervencionista, é a questão número 1, que está lá no Livro dos Espíritos, que está aqui no resumo, abrindo a nossa, o elenco aqui, né, de princípios, sendo que Deus também é considerado, em termos de atributos, né, eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Essas são as características que são apresentadas no Livro dos Espíritos e que a gente assume como primeiro princípio espírita. Ou seja, Deus, mas não o Deus
teísta, né, sobre a perspectiva teísta, sobre a visão do Deus intervencionista, o Deus que está muito mais próximo do deísmo, que é aquele que cria e rege, e as coisas são regidas pela perfeição de suas leis. Tá? Então, filosoficamente, é uma ruptura muito grande. Tá? Então, é importante deixar isso claro, porque no movimento espírita, e aí vocês devem sentir, né, você, a própria Marina deve perceber, que a gente tem uma série de comportamentos dos adeptos que vieram de outras religiões, ou isso para ser mais amplo, né? Nós temos um comportamento atávico de outras encarnações, bebendo em religiões, vivenciando religiões teístas, aonde nós tínhamos comportamentos de nos relacionarmos com Deus como se fosse um Deus homem, um Deus com sentimentos, um Deus com comportamento humano, e muitas vezes até buscando milagres, buscando outros tipos de intervenções que não ocorrem sobre a ótica espírita. Né? Então, essa é uma visão revolucionária no sentido de rompimento dentro das religiões ocidentais tradicionais. Tá? Isso é importante a gente deixar claro como primeiro princípio, ok? Como segundo princípio, eu colocaria aí essa ideia de causa primária de tudo que nós conhecemos e de que não conhecemos, que nós vamos chamar de universo. O universo é apresentado pelos espíritos com apenas a sua composição, dois elementos: o elemento espiritual e o elemento material. Esse é o universo. Tá? O universo inteiro ele é composto por dois elementos, o material e o espiritual. É uma visão dualista, né? O espiritual, material. Essa visão, ela não coloca Deus como parte disso. Deus está acima disso. Deus não é elemento. Muita gente diz incorretamente, né? Os três elementos do universo, Deus, Espírito e matéria. Falso, Deus não é elemento. Ele não é parte do todo. Ele criou o todo. Veja como filosoficamente a gente começa a ter algumas nuances que nas falas que a gente pode escutar corriqueiramente, né, das pessoas que talvez tenham ouvido falar e repetem, reproduzem isso, se nós nos atentarmos um pouco mais, há uma profundidade filosófica muito grande. Então, veja que só nesse primeiro princípio, Deus, a gente já começa a caracterizar o Espiritismo como algo diferente de outras maneiras de pensar, e, infelizmente, muita gente diz o seguinte: não, o Espiritismo acredita em Deus como qualquer outra religião, não é como qualquer outra religião. O Espiritismo acredita em Deus, mas não o Deus de outras religiões, desse formato teísta, tá? Intervencionista, que faz milagre, essas coisas. É um outro Deus, é uma outra percepção, é uma outra caracterização de Deus. Tá? Então é muito importante isso. E aí vem a questão do universo, que também é fundamental para se compreender a estrutura doutrinária, tendo só dois elementos, espírito e matéria, e Deus não se confunde com as suas obras. Isso é importante também. Deus criou, ele não se confunde com as obras, porque senão nós entraríamos no panteísmo, né, que nós seríamos parte de Deus. Não, nós não somos panteístas, né? Nós não somos parte de Deus, ou a soma de todos nós e a soma de tudo seria Deus. Não, essa visão panteísta, ela não se caracteriza no espiritismo. Tá? Então, esses dois elementos já permite essa reflexão, sempre buscando enfatizar que não precisa ficar decorando isso, né, para o adepto espírita. Ele tem que conhecer, ele tem que saber, mas o seu significado, e não só reproduzir, eu acredito em Deus, tá? Mas o que é Deus para nós acreditarmos efetivamente. Terceiro ponto que eu colocaria, que está lá no resumo, é que o mundo espírita, né, constituído pelos seres imateriais, né, pelo elemento espiritual, é o mundo que preexiste e sobrevive a tudo. Olha só que princípio importante esse. O mundo material, ou o que a gente chama de mundo corporal, ele é secundário, e os espíritos dizem que ele até poderia deixar de existir ou nunca ter existido, que não alteraria a essência do mundo espírita.
Esse princípio tem uma relevância grande na nossa reflexão de criação do universo, claro, né? Em termos daquilo que nós conhecemos materialmente para o universo, mas muitas teorias físicas hoje que nós trabalhamos, e você, Norberto, conhece muito bem isso, tentam atrelar a origem do universo materialmente conhecido ao fenômeno, por exemplo, do Big Bang. Né? O Big Bang, a partir dele, começou a se expandir, né, a matéria e formar todos os corpos e tal. Antes do Big Bang, toda a matéria estava concentrada num único ponto. Essa visão é uma visão do conhecimento das coisas, dos elementos materiais que nós conhecemos. O mundo espiritual, ele independe de Big Bang. Então, as pessoas que tentam atrelar a criação do universo a fenômenos físicos, né, começa por aí que o mundo espiritual, ele pré-existe, ele não depende do mundo material, entretanto, está intimamente relacionado dentro dessa realidade que nós nos encontramos. Mas os espíritos dizem que eles são independentes, apesar do elemento espiritual utilizar a matéria, obviamente, né, dentro da sua necessidade de relação. Veja que essas questões elas são muito centrais para qualquer discussão que nós tivermos, para não cairmos no lugar comum e confundir conceitos com outras filosofias, outras doutrinas, outras maneiras de interpretar a realidade. Tá? Norberto, você pode me interromper a hora que você quiser, tá? Para comentários ou alguma questão. Quarto princípio que está lá no resumo é que o homem encarnado, nós, com esta característica que temos hoje, nós somos alma, né, que é o espírito em si, nós somos espíritos, nós, quem fala é o espírito, nós somos alma, que é o ser imaterial, temos um corpo que estamos usando, que é o corpo físico, né? Cada um tem o seu nesta encarnação, e para nós termos nessa utilização, nós nos servirmos de um corpo que nós poderíamos chamar do espírito, que Kardec chamou, e os espíritos deram o nome de perispírito, né? Kardec ofereceu esse nome, os espíritos disseram que era um nome adequado, né? Perispírito, ou laço que une a alma ao corpo. Então, o que nós temos, o elemento espiritual interagindo na matéria, ele sempre terá esse corpo chamado perispírito, né, ou esse laço que atualmente nos une à matéria mais densa, mas que mesmo na erraticidade nós vamos ter esse corpo, esse envoltório chamado perispírito. Então, encarnados, nós somos espíritos, temos um corpo material, e o perispírito, né, fazendo esse laço. Desencarnados, nós somos espíritos e perispírito, tá? Então, é importante deixar claro essa condição, mas o espírito, ele não se confunde, ele não é o perispírito. O perispírito, ele é matéria específica, né? Ele tem uma composição específica, mas o elemento espiritual, ele está em contato com o elemento material via perispírito, porque o próprio perispírito é matéria. Quinto princípio, o espírito não é um ser abstrato, ele é usando um termo filosófico, uma substância, né? Ele não é um ser abstrato. Por quê? Porque como ele faz parte dos elementos gerais do universo, ele é algo que nós não conseguimos definir com o vocabulário que nós temos, mas ele é alguma coisa, né? Ele não é matéria, como nós vamos chamar o elemento material, ele é elemento espiritual, ponto. A gente não tem como definir ou com as nossas referências presentes. E ele vai ter diferentes classes evolutivas, né? Desde as mais primitivas, quando ele foi criado, né? E que passa a partir daí a desenvolver o seu potencial que ele carrega até atingir o grau máximo, que é o estágio da perfeição de que nós somos suscetíveis.
nós vamos atingir a perfeição relativa que o espírito consegue atingir, não a perfeição absoluta, que é de Deus. Nós vamos atingir uma perfeição relativa que o espírito consegue assumir. Então, no processo de desenvolvimento, de realização, podemos chamar assim, do ser espiritual, ele se serve da matéria, tá bom? Então, esse elemento, ele entra como parte da compreensão do processo evolutivo do ser. Outro item que nós destacamos é que, poderíamos ser o 6, né? Para alcançar a perfeição, o espírito ele tem que passar, ele tem que vivenciar diferentes experiências, que nós vamos chamar de encarnações, e aí nós temos o processo reencarnatório, que se dá não só neste planeta. Esse planeta é um entre infinitos mundos que nós temos, conhecidos ou não, e esse processo ele se dá conforme a nossa necessidade dessa realização espiritual. Então nós temos sim que a reencarnação é algo natural, necessário, que faz com que nós tenhamos do desenvolvimento do ser, essa possibilidade de realização encontrar. E essa rapidez, né, do progresso vai depender, obviamente, dos esforços de cada um a partir do momento em que nós despertamos para a razão. Despertamos para a razão, né, já temos o senso moral, nós vamos continuar a nos desenvolver. Tá. Acho que sim, Marco. Eu deixo no mudo para não vazar para dentro da transmissão o meu áudio aqui, para você ficar mais... Tá, tranquilo. Norberto, eu estou falando, tá? Se você precisar, você me interrompe aí, qualquer coisa. Tá bom, eu faço um sinal aqui e falo. Pode deixar. Voltou, Marina? Voltou. Já ouvi tudo que vocês falaram. Voltou, Marina. Voltou o sinal? A gente está ouvindo vocês aqui no YouTube. Pode continuar, Marco. No YouTube está aparecendo já. Então tá. Eu estava no 6 antes de travar, é isso? Legal. Bom, então eu estava falando do 6, né? Que são esse processo para nós nos realizarmos como espíritos puros, né? Que nós passamos pelas reencarnações. Então entra aí a reencarnação como algo necessário para nós atuarmos e vivenciarmos experiências necessárias para esse desenvolvimento. Como ponto 7, colocaria que espíritos errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço, eles estão por toda parte. Esse tópico é fundamental para embasar conversas, primeiro, para tirar aquela ideia que não é colocada na doutrina espírita, por Kardec e os espíritos, pode aparecer em romances, mas não na doutrina espírita apresentada por Kardec, que existiriam lugares geograficamente específicos para receber espíritos, né? Delimitados, né? Para receber a presença ou atrair espíritos em determinadas condições. Não existe céu e inferno, geograficamente falando, começa por aí, tá? Em termos de região, para que os espíritos ocupassem algum lugar. A gente já vai ver que céu e inferno são estados conscienciais, não tem nada a ver com região específica. Isso dá ênfase também para tirarmos algumas ideias um tanto lúdicas que existem em romances, de que, dependendo do tipo de desencarnação que nós tivermos, nós vamos ocupar algum espaço, algum tipo de vale, né? Ou alguma região específica no espaço. Isso não ocorre. Tanto é que, se nós pegarmos o livro Céu e Inferno, apesar de hoje ser o livro dos Espíritos, mas como ele se desdobra em outras obras, eu vou sinalizar aqui o livro Céu e Inferno. Vejam na segunda parte, lá tem relatos dos espíritos, como é que eles se encontraram após a desencarnação. Tem espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, suicidas, ok? Que tiveram ali
se manifestaram e relataram como eles estavam e o que eles viam, o que eles percebiam. Nenhum deles disse que estou no vale tal, estou feliz aqui na cidade tal. Nenhum deles fez qualquer comentário em termos de região ou local específico. Eles simplesmente relataram que quase todos eles, muitos, né, acompanharam o próprio enterro, tá? Os suicidas, inclusive, tá? Os suicidas em particular. Eu sei que na literatura nós temos um livro bastante famoso, né, que cria a ideia do Vale dos Suicidas e tal, mas não quer dizer que a gente tenha que desconsiderar a essência moral dessas obras. São obras belíssimas, mas a gente não pode aceitar cegamente tudo que se coloca ali, porque a gente está contando com uma visão um tanto romanceada, e aí fica também o ponto de consideração, o que a doutrina efetivamente trabalha nessas questões, tá? Eu não estou desmerecendo obra nenhuma, muito menos o autor da obra, seja ele encarnado ou espiritual. Eu só estou dizendo que as palavras, o vocabulário que é utilizado em romances em particular, ele pode iludir, ele pode enganar as características que nós temos enquanto realidade espiritual. Então, nesse ponto, é importante frisar muito bem aqui: os espíritos errantes não ocupam uma determinada região. Isso está lá na introdução do Livro dos Espíritos e depois perpassa em outras passagens, em outras obras, tá? 8. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e sobre o mundo físico uma ação incessante. O que significa? Nós estamos interagindo pelo pensamento. Nesse exato momento, nós temos companhias espirituais que não precisam estar ao nosso lado fisicamente, pode estar em outro planeta, mas nós estamos interagindo, tá? E essa interação, ela se dá necessariamente pela relação pensamento-vontade, que se estabelece um elo quase fluídico nesse processo. Claro que materialmente nós também temos algo muito mais próximo de nós. Nós falarmos assim, nesse exato momento estou vendo ali no Norberto alguém do lado dele, né? Essa característica de ter espíritos próximos perceptíveis por alguém ou por um grupo de pessoas, isso não muda em nada essa relação que nós temos, onde o espaço-tempo para espírito é completamente diferente do que nós imaginamos enquanto encarnados. Portanto, a gente tem que parar com essa ideia de que o espírito, para ir de um lugar para outro, ele vai andando, né? Ele vai pelo pensamento, onde nós nos encontramos. E existe uma influência incessante também pelo pensamento, também por uma ação de vontade, tanto de encarnado quanto desencarnado, entre essas duas dimensões, vamos chamar assim, mundo físico, mundo espiritual. E os espíritos vão sempre se caracterizar por esta relação, inclusive podendo atuar, e aí está no livro dos espíritos, em fenômenos materiais, inclusive da natureza. Tá? Os espíritos podem atuar sobre esses fenômenos. Isso está ali relatado no resumo. E tem num princípio que eu chamei de 9, a relação dos espíritos com os homens é constante, os bons espíritos nos auxiliam e motivam para o bem, e os maus, obviamente, né, dentro da sua característica de ação, vão buscar ou prejudicar ou influenciar negativamente, né, na nossa conduta. Então, a característica das nossas relações, elas se dão pela qualidade de nossos pensamentos, das intenções que nos movem, de como nós nos comportamos. Isso vai atrair ou repelir espíritos, porque espíritos é por afinidade que nós nos relacionamos. Espíritos afins se relacionam, obviamente, porque têm o mesmo ideal, o mesmo tipo de preocupação, a mesma índole, no sentido de ajudar ou de prejudicar o próximo. Tá? O item 10, ou princípio 10, as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas, e podem ser boas ou más, que é o que a gente está reforçando aqui. Nós podemos não perceber que estamos sendo influenciados e podemos influenciar, inclusive, com pensamentos espíritos. Não é de uma mão só, é mão dupla isso, tá?
E isso pode ser de maneira imperceptível, como pode ser de uma maneira muito clara, muito perceptível, que seria a maneira ostensiva de se realizar. Principalmente a mediunidade, ela ocorre nesse sentido. Né? Então, essas comunicações, elas vão ocorrer de maneira sutil, tá? Ou de maneira ostensiva. E as manifestações, né, que pode ocorrer dos fenômenos de comunicações, por exemplo, aí são variados, né? Desde da simples ideia que nós podemos ter que ela não teve origem em nós, nos foi influenciada ou nos foi transmitida, como nós podemos ter fenômenos aí sim, os mais conhecidos, né, ostensivos, psicografia, psicofonia, fenômenos físicos, né, outros tipos de participação mais direta dos espíritos. Ponto 11, os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Aí eu destaco a palavra evocação, porque no movimento espírita brasileiro, em particular, quase que ficou proibido, né, para muita gente, né, não pode evocar, por causa de uma frase que foi dita, num sentido e num contexto, né, pelo próprio Chico, que o telefone toca de lá para cá, então eu vou esperar, só comunicações espontâneas que são permitidas ou podem ocorrer, quando, na verdade, não só Kardec, muito antes de Kardec, e aí tem até a relação bastante historicamente registrada, que Moisés proibiu a comunicação com os mortos, porque se evocava espíritos familiares, né? E por que Moisés proibiu a comunicação com os mortos? Pela qualidade das comunicações e por aquilo que estava gerando em termos de relações sociais. O tipo de pergunta, o tipo de relacionamento que se existia, não eram relacionamentos sérios ou que visavam, obviamente, o bem por si. Moisés, ao proibir, ele está simplesmente comprovando que o fenômeno existe. É por outro motivo, não é porque o fenômeno não existe, então está proibido. Isso não existe também, né? Então, Moisés traz uma proibição registrada, né, no Antigo Testamento, e quase que nós trazemos hoje uma visão mosaica de que não se pode evocar. Por que não se pode evocar? Claro que se pode evocar. O problema é a seriedade da evocação, o preparo da evocação, o conhecimento que as pessoas têm para poder evocar de uma maneira adequada. Ou seja, é possível evocar? Claro que é. Se é o espírito evocado que vai responder, aí é outra coisa. Aí é uma série de condições que podem ocorrer. Mas pode-se sim, espontaneamente, os espíritos se manifestarem, ou nós podemos evocar espíritos. Tá? Então, essa questão da evocação, nós deveríamos trazer, sim, para uma reflexão maior do próprio movimento espírita, como nós podemos fazer isso de maneira adequada. Não que nós não podemos fazer, podemos sim. Tá? Ponto 12. A moral dos espíritos superiores, ela resume, como a próprio Jesus, né, próprio Cristo, na máxima, agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. É essa relação e aí já coloca a parte moral, é essa relação que mede exatamente o nosso comportamento, que a nossa consciência vai depois nos apontar se agimos bem ou não. Se nós gostaríamos que agissem como? Conosco, é a maneira que nós estamos agindo com o próximo, é essa relação que nós vamos ter na consciência, e eu estou reforçando a ideia de consciência, já vou falar por quê, porque é ela que vai nos julgar, tá? Ponto 13, o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria. E aí já se coloca com todas as letras, egoísmo, orgulho, a sensualidade representando os impulsos instintivos que nós temos, são paixões, quando descontrolados, obviamente, que nos aproximam da natureza animal. O que significa isso? Que nós saímos de um estágio mais primitivo, onde ocupávamos corpos mais brutos e mais próximos à animalidade mesmo, e estamos vivenciando um momento de distanciamento disso,
representado pela ação moral, pelo comportamento ético, pelo equilíbrio que nós temos. Esse processo se dá no desenvolvimento individual, e esse desenvolvimento ele ocorre com o nosso esforço. Se nós nos deixarmos levar pelas paixões, nós simplesmente nos aproximamos dos animais em termos instintivos, praticamente, porque nós não refletimos, nós não raciocinamos, aonde a razão supera esses impulsos. Claro que nós temos impulsos oriundos de uma atividade, o corpo, ele reflete isso também, o nosso psiquismo, ele atua de maneira a trazer todo o nosso passado, as nossas existências anteriores, e nós precisamos disso, claro, para atuar na matéria. Tanto é que as funções que o corpo desenvolve, em termos de as funções que nós, naturais, que nós não precisamos pensar para respirar, o metabolismo ele se autorregula, não é porque ele se autorregula pelo corpo, é o espírito que psiquicamente continua atuando nesse equilíbrio, e nós trazemos uma bagagem psíquica que permite esse equilíbrio. Não é o corpo que se autorregula por si só, não é a matéria não pensa. Quem atua na matéria é o espírito. Então, veja como é importante esse processo evolutivo, refletindo nas nossas organizações materiais. E, finalmente, o último item que eu deixaria é que não há faltas irremissíveis, né, nas palavras dos Espíritos, que não possam ser apagadas, e aí eles usam a palavra expiação. Então, vamos lá. Agora a gente já está na parte moral também. O que é falta? Falta é ferir a lei de Deus. Falta é você agir contra a harmonia daquilo que poderia promover o seu equilíbrio, poderia promover o seu bem-estar psíquico, inclusive, tá? E por que ferir a lei de Deus é uma falta? E aí vai entrar aquilo que eu comentei antes, a consciência. Na questão 621, quando Kardec perguntou aonde estavam escritas as leis de Deus, e os espíritos responderam, na consciência, ninguém pode alegar que não conhecia as leis de Deus. Pode ser qualquer cultura, qualquer época, qualquer tipo de rótulo religioso que se coloque, nós não temos como alegar desconhecimento das leis de Deus, porque estão escritas na consciência. O fulano é ateu, o fulano é materialista. Ele, nesta encarnação, ele vivencia essa experiência, mas ele é espírito, tem dentro de si, tem na consciência as leis de Deus. Ele pode não ter lucidez das leis, mas ele tem sim, intuitivamente, as características de se apontar caminhos voltados para o equilíbrio que a lei de Deus nos impulsiona, muitas vezes, inscritas aqui, interagindo com as leis da natureza. E aí, é tão importante esse ponto, porque as chamadas faltas seriam contrariar as chamadas leis de harmonia, né, leis de amor, justiça e caridade, que regem o universo. Nós, conscientemente, pelas leis de Deus estarem escritas na consciência, nós vamos nos deparar com isso, e nós vamos sofrer com isso. E ao sofrermos com isso, nós muitas vezes atraímos para nós situações buscando a harmonia, quase que refazer algo que nós fizemos de maneira indevida, ou como se fosse uma compensação, e muita gente não administra isso de maneira adequada e atrai para si o que se chama de punição, porque ela acha que para ela compensar um mal que fez, ela tenha que vivenciar uma experiência de dor e sofrimento, e ela atrai para si, ela inconscientemente atrai para si dor e sofrimento para compensar algo que ela sabe que feriu, que ela sabe que fez errado. Então, quem nos pune somos nós, a consciência nos pune, porque as leis de Deus estão escritas aqui, perante as próprias leis naturais. Vejam que aí a gente fecha esses princípios, fazendo essa relação de nos afastarmos do Deus que nos pune, para nós, conscientemente, vivenciarmos uma situação, para nos confrontar. Isso se dá na realidade espiritual, com algo que nós sabemos que não é bom, e nós buscamos a compensação, a superação desse processo, e aí nós escolhemos, muitas vezes, provas
experiências para superarmos isso, para vivenciarmos algo que nos ajude a vencer esses desafios. Somos nós que escolhemos, dentro das leis naturais regidas por Deus. Ou seja, quando Deus criou as leis perfeitas, o que nós chamamos de providência já está nas próprias leis. Cabe a nós mobilizarmos recursos, pensamentos, desejos, vontades de querer nos ajudar e buscar auxílio, que nós automaticamente atrairemos auxílio para nós. A providência divina é assim. Nós basta buscar auxílio, as leis naturais vão fornecer isso para nós. Não é Deus que fica olhando, Norberto, agora você foi bonzinho, viu, Norberto? Então você merece ter isso. Porque a consciência do Norberto vai permitir que ele realize e atraia situações dentro daquilo que ele esteja vivenciando. Esses 14 princípios que estão lá na introdução do Livro dos Espíritos, que é o aniversariante de hoje, eles estruturam o processo de pensar, né, do adepto, do espírita, dentro do processo, dentro da doutrina espírita. Então, veja que toda essa relação, o Livro dos Espíritos, ele nos permite conhecer aquilo que vai essencialmente nos melhorar, nos fazer crescer. E aí a pergunta do Norberto inicial, e aí eu termino por aqui, viu, Norberto? A minha pergunta inicial do Norberto foi: o que é importante, então, para nós, em termos de humanidade, né? O Espiritismo está crescendo na humanidade, depende de cada um se conscientizar das suas responsabilidades e conhecer a realidade aonde nós nos encontramos. Aí nós vamos ter elementos para passarmos, né, essas fases de autoconhecimento e conhecimento da onde nós estamos vivendo. Então, eu queria apresentar os 14 princípios que eu sintetizei, que está lá no resumo, né, a introdução, em homenagem ao Livro dos Espíritos, porque toda a obra vai girar também no esclarecimento dessas relações. Então, Roberto, agora eu passo a palavra a você. Falei demais até, né? Passou, acho que até do tempo. Fica tranquilo, Marco. Toma, tem mais um tempinho aqui. Toma uma água aí. Tem já 6, 7 perguntas aqui. Que eu tenho mesmo. Umas 6, 7 perguntas aqui já para você, Marco. Se você... Tem algumas aqui que são picantes, hein, Marco? Se prepara aí. A primeira é o seguinte aqui. A Elzinha mandou, nossa Elza, diretora aqui do Tatuapé do livro, que é a coordenadora desse evento aqui, ela falou o seguinte: esta pandemia seria uma prova coletiva? Olha só a pergunta. Pergunta a Elza sempre interessante, né? De fato, aí a gente pode falar para a Elza em homenagem ao Livro dos Espíritos, né? Então eu vou citar o Livro dos Espíritos. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos, desde a 737, né, e as próximas, que fala exclusivamente de flagelos, né? Flagelos destruidores, mas flagelos naturais. Nós encaixaríamos a pandemia como um flagelo, né? Então, a pandemia é, sim, um flagelo, nesse sentido, de nós termos a oportunidade de vivenciarmos essa situação, não que seja uma prova coletiva em si. Claro que todos nós vivenciamos isso e a gente poderia chamar de prova ou expiação, depende da característica que nós trabalharmos isso. Mas se dá já de uma maneira natural. A pandemia, como muitas outras, essa atual, né, como muitas outras que nós já tivemos, elas têm a sua necessidade, a sua característica de existência em nossas vidas, para nos ajudar a desenvolver 2 aspectos que os espíritos nos dizem, que está lá na 737 e nas próximas. Um é exercitar a inteligência, né, de como superar isso. A outra, a solidariedade, para aqueles que estão vivenciando momentos difíceis. Nós todos estamos, mas principalmente criar e favorecer laços de solidariedade entre nós. Então, a 737 para frente, né, ela atenderia essa questão aí da Elzi. Tá bom. Marco, mais uma aqui, que essa aqui veio da Uzi Tatuapé aqui, possivelmente da diretoria. Também é outra aqui que para você homenagear o Livro dos Espíritos com a resposta, tá bom? Tá. Quem tem mediunidade ostensiva e não quer exercitar, será punido por isso? Então, vamos lá. Então, vamos tirar essa palavra punido aí para efeito de entendimento. Tá? A mediunidade ostensiva,
ela é um fenômeno que ocorre. Não é quem tem ou deixa de ter. A pessoa tem a faculdade mediúnica. Todos nós temos. Todos nós temos. Todos nós somos médios. Uns de uma maneira, outros de maneira, aí sim, mais ostensiva, mas não é o fato de nós termos a faculdade mediúnica que nós somos obrigados a efetivamente exercer a faculdade mediúnica, porque depende de uma série de variáveis, inclusive, tanto de pensamento e vontade da pessoa também nesse processo. Nós não somos obrigados a sermos médiuns ostensivos, caso a pessoa tenha a faculdade mediúnica ostensiva. Não vai ter nenhum reflexo. O que nós temos que fazer é a educação mediúnica, né? A educação mediúnica é que tipo de companhia e que tipo de relação nós estamos tendo com aqueles que estão próximos a nós, e se dá pelo pensamento, pela qualidade dos pensamentos e pela conduta. Então, qualquer um que se diz médium ostensivo, muito mais importante que o fenômeno em si, é ele trazer dentro de si as condições que atraiam bons espíritos. E aí são bons pensamentos, boa conduta, boa perspectiva de atuação. Fazendo isso, ele está se equilibrando, independentemente de exercer o fenômeno ou não, de promover o fenômeno ou não. Então, o mais importante não é o fenômeno, o mais importante é a pessoa se melhorar. Isso sim é importante. Não, exercer o fenômeno não melhora ninguém, por definição. Não é algo que a pessoa tenha uma necessidade física de exercer, porque tem gente que se condicionou, principalmente na pandemia, Norberto. Na pandemia, algumas pessoas que tinham a atividade nas casas espíritas ou em algum outro lugar de exercer a mediunidade ostensiva, ela simplesmente, por estar condicionada, ela acha que tem que fazer isso, porque senão vai acontecer alguma coisa ruim com ela, porque seria quase que uma maneira de se livrar ou de movimentar, né, fluidos ou energias, que alguns chamariam. Nós não temos essa característica de ficarmos presos no ato em si, nem no condicionamento. É agir bem que nós deveríamos estar condicionados. Esse sim é o condicionamento que nós temos que buscar, e não o fenômeno mediúnico em si. Tá? Excelente, Marco. Tem uma aqui, o Adonai te parabeniza aqui, tá? Traz uma lembrança para nós que dia 18 de abril, Adonai é o nosso homem das datas, né? É o cara que sabe tudo. Dia 18 de abril comemoramos também o Dia Nacional do Livro Infantil. E se você teria alguma recomendação de algum livro infantil que você lembre aí, que essa aqui veio pelo chat agora, se você podia recomendar para as crianças. Primeiro, eu quero mandar um abraço para o Adonai, que o Adonai foi uma das primeiras pessoas que, quando eu entrei eu não entrei na USE, em um centro da USE, eu entrei numa outra instituição, na Mocidade, né? E quando eu entrei na Mocidade de outra instituição, e depois nos eventos, né, de mocidade e tal, eu conheci o Adonai. Isso faz tempo, hein? Na Mocidade e tal, né? Isso faz tempo. E o Adonai já era diretor de mocidade da USE. O Adonai é uma figura muito querida aí, então quero mandar um abraço para ele. Com relação a livros infantis, Adonai, olha só, não só infantis, nós temos algumas outras características de livro, tá? Eu vou sugerir para o Adonai, nós preparamos pela USE, né, pelo departamento, na época do livro da USE, uma série de sugestões que nós temos conforme a característica daquilo que o leitor gostaria de buscar. Então, pessoas que tiveram, não precisa ser espírita, tá? Pessoas que vivenciaram luto, né? Ou tiveram algum ente próximo que desencarnou e tal. Tem alguns livros indicados. Enfim, para criança, para outros. Para criança, a literatura espírita não é muito vasta, tá? E a gente tem que tomar cuidado com alguns autores também que colocam de maneira lúdica, mas infelizmente com conceitos errôneos, nas histórias, elementos que não são doutrinariamente corretos. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui daquilo que é um problema. A pessoa cria uma história lá e põe cachorrinho na erradicidade, né, junto com os humanos. Por que é complicado falar isso? Porque eu sei que tem autores como André Luiz, que cita animais e tal, mas por que é complicado falar isso? Porque, segundo a doutrina espírita, e citando o livro dos Espíritos,
a partir do momento que o princípio inteligente, que estava ocupando um corpo animal, ele desencarna, né, ou vamos chamar assim, né, ele morre, ele alocado, aproveitado com os espíritos errantes. Se nós olharmos a questão 600 do Livro dos Espíritos, a gente vai entender, o finalzinho dela, a gente vai entender que falar que existem animais no mundo espiritual é um assunto meio polêmico, porque mexe com paixão, mexe com um monte de envolvimentos, né? de concepções lúdicas. Pode ser forma, pensamento, que o André Luiz viu, pode ser forma, pensamento, não tem problema nenhum. A gente pode criar imagens de animais no mundo espiritual. Eu estou saindo um pouco da pergunta do Adonai, mas só para reforçar essa questão, se nós olharmos na Gênese, no capítulo 14, item 14, lá dá um exemplo da figura de um agricultor, que quando ele desencarna, ele está acostumado a ter os seus equipamentos agrários, a ter alguns tipos de elementos voltados para a sua vida que tinha enquanto encarnado, e fluidicamente ele pode criar esses elementos que ele estava acostumado, o arado, a charrua e tal. Inclusive, os bois, está lá no capítulo 14, item 14 da Gênesis. Ou seja, o cidadão cria fluidicamente animal, ele cria a imagem, a figura do animal, tá? Isso aí a gente vai chamar de essas criações fluídicas, que o próprio André Luiz chamou de formas pensamento. Vejam que nós temos hipóteses para explicar algumas situações que são relatadas em romance, em outras coisas. Então, o livro infantil é um tanto delicado, porque criança grava de uma maneira muito forte aquilo que se coloca em termos de história e tudo mais. Você coloca animaizinhos interagindo com seres desencarnados na erraticidade, você está doutrinariamente, você está colocando um princípio aí que é questionável. No futuro, se nós tivermos mais elementos e se comprovarem que existem animais no mundo espiritual, não por revelação, mas por fatos, né, a gente pode ter um outro repensar. Mas até o momento, a gente fica com Kardec. Kardec, em momento algum, ele teve... Quando eu falo Kardec, são os ensinos dos espíritos que Kardec apresentou. Há essa sinalização, essa comprovação. Claro que o assunto não é fechado, a gente nunca fecha a questão, tá? Mas não se pode afirmar uma coisa que não tem como fundamentar isso doutrinariamente, se for um livro espírita. Então, eu tomaria muito cuidado com autores infantis, que foi a pergunta do Adonai, que coloca historinha com animal ali na erraticidade com um ser humano, tá? Enfim, mas respondendo para o Adonai, tem uma lista de livros, deixa eu ver se eu acho o link aqui, passo para vocês. São livros recomendados que a USE, que nós fizemos, né, pelo departamento do livro. Isso daí nós fizemos há alguns anos, mas não esgota, são poucos livros, 5, 6 livros por categoria, tá? Que nós fizemos para deixar isso claro como referência, não que as pessoas tenham que ter esse livro, tenham que comprar esses livros, tá? O site não está abrindo aqui, mas eu passo depois para o Adonai, tá? Existe sim uma relação de livros que nós temos indicados, inclusive livros infantis. Um dos livros infantis que a gente pode recomendar é o livro da própria Martinha, né? Da nossa colega Martinha, que é um livro bem legal, bem interessante. O Adonai conhece a Martinha, que ela tem essa preocupação doutrinária, inclusive, de trazer um trabalho mais focado para a criança mesmo, tá? Mas aí eu fico devendo para o Adonai a lista toda, os demais, tá bom? Depois você passa para nós ou põe aqui no chat para todo mundo que está assistindo a gente também, Marcos? É que a relação que eu tenho aqui... Eu procurei. Então, eu não sei, depois você conversa com seus amigos aí, Adonai, porque é o Adonai, o Gaspar e também o Ortiz, tá bom? Porque os caras estão pondo umas perguntas bem picantes para você aqui, tá, Marco? Pode falar. Se esses aí são seus amigos, depois você conversa com eles, tá bom? A
Rosana está te dando parabéns, a diretora de doutrina aqui do Tatuapé, pelas suas colocações, tá bom? Obrigado. Um abraço para ela. O Ortiz colocou aqui para você. Aonde no e as colônias espirituais? Acho que ele está querendo dizer, aonde no livro dos Espíritos se fala, ou onde você viu sobre colônia? Não fala, já estou adiantando, não fala de colônia espiritual. Não fala. Principalmente pela questão que nós somos atraídos pelo pensamento e nos reuniremos por afinidade. Claro que os espíritos podem, desculpa te cortar, mas só adiantando, porque um abraço para o Ortiz também. Mas não se fala que o espírito, eu acabei de comentar, né, do céu e inferno. Em momento algum, os espíritos dizem, eu estou num ambiente assim, que é uma colônia, ou que é uma cidade, ou que é um grupo, um agrupamento. Isso daí a gente encontra na literatura romanceada, com certeza, não desmerecendo, né? E nós podemos criar esses ambientes fluidicamente. Nós podemos criar fluidicamente isso. Isso é totalmente previsível, né? O que não existe é um mapa geográfico, como muita gente acha, que em cima de São Paulo tem a colônia tal, em cima do Rio tem a colônia tal. Né? Esse tipo de pensamento, não que ele não seja pertinente, romanceado, mas nós não vamos encontrar fundamentação nas obras de Kardec. Tá? Eu estou falando Kardec. Nós não temos como sinalizar que existam colônias, da maneira que os romances apresentam, fundamentado nas obras de Kardec. Nós podemos sim fundamentar o seguinte: nós podemos criar fluidicamente ambientes conforme pensamento e vontade que nós atuamos. Como eu falei do agricultor, ele pode criar lá um espaço ou um elemento agrário, inclusive os bois, inclusive a forma, né, fluídica de bois. Essa relação nos permite pensar o seguinte: se é possível fazer isso, é possível criar uma cidade. É possível você ter um grupo de espíritos que ali, fluidicamente, vocês criem um determinado ambiente. Só que como está lá no resumo que eu coloquei, que os espíritos ocupam todos os espaços, eles não estão em lugares circunscritos, é uma questão muito importante para se pensar. Eu prefiro ficar com essa ideia de que nós não estamos presos ou atrelados a uma ideia um tanto lúdica de que temos que ir para lá, como se fosse materialmente a nossa relação aqui. Então, se os espíritos estão em todos os lugares e nós nos deslocamos pelo pensamento, obviamente por afinidade, obviamente por condições que nós nos encontramos, nós não podemos também achar que tudo que nós lemos em romances, ele se dá como se fosse uma reprodução do mundo material. Mas, claro que nós podemos criar isso fluidicamente. Tá bom. Mais um amigo nosso aqui, o Gaspar, também, colocou uma pergunta para você aqui. Na codificação, em vários momentos, coloca que Deus castiga, pois sabemos que Deus não castiga. Seria para o nosso entendimento? Essa discussão do movimento espírita, né, Marcos, sobre o Deus castiga. Não, eu acho quero agradecer o Gaspar. Primeiro, um abraço para ele. Estou com saudades dos almoços que o Gaspar fazia lá na USE, viu? Você também, né, Norberto? Estou com saudades. Um abraço para o Gaspar, né, para a Rosana, o casal. E quero deixar claro que essa questão que o Gaspar levanta é fundamental, é muito relevante. Por quê? Porque envolve aquela questão do teísmo, deísmo que nós estávamos comentando. Quando Kardec apresenta a doutrina espírita e tem essa ruptura com o teísmo, o comportamento teísta, né, que até então sempre esteve em voga e dominava, e ainda hoje domina em várias culturas, a maneira de nós concebermos Deus, que isso é uma concepção de Deus, né? Quando nós colocamos Deus, a figura homem, com sentimento, com ações que o homem tomaria, punir, vingar, perdoar e tudo mais. O próprio Jesus usa a palavra perdoar, né? Nós temos que entender que, simbolicamente, o que elas representam? Representam que nós estamos num contexto onde nós temos, sim, que não só reconhecer a grandiosidade de Deus, né? Mas entender que as leis naturais que Deus criou são perfeitas. Né? Então, na doutrina espírita, e aí vem a discussão filosófica que existe, e é muito saudável, sem querer fechar a questão, a doutrina espírita caminha muito mais para o deísmo, onde o universo é regido por leis imutáveis e perfeitas, e por serem leis imutáveis e perfeitas, não precisam da intervenção
específica para um, para outro, porque as próprias leis vão permitir que nós tenhamos aquilo que nós merecemos e aquilo que nós estamos buscando, que seria a providência. Então, vejam que nós mobilizamos recursos e atraímos para nós, naturalmente, as condições e as situações necessárias para o nosso desenvolvimento, por uma questão de justiça e amor e caridade, que estão nas próprias leis. Então, a ideia de castigo, de punição, é sim colocado. A própria ideia de flagelo, quando eu comentei a questão da Elzinha, na questão lá do flagelo, da 737, lá está dizendo, a pergunta é, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Ou seja, a própria pergunta de Kardec já coloca Deus no sentido de agir, né? Ferir, castigar, depende da tradução, põe castigar, ou algum sinônimo nesse sentido. Vejam que Kardec traz no vocabulário, muitas condições que, numa interpretação direta, simples, poderia-se ter uma ideia teísta, né, de Deus intervindo, Deus agindo. Só que em outras passagens a gente tem a ideia do Deus com uma perspectiva deísta, e aí fica essa tensão. Eu posso colocar aqui só para reflexão, não para fechar a questão. Como Kardec estava trazendo uma revolução em termos de pensamento, não se sai do desconhecido, se sai do conhecido para o desconhecido. Então, o que era conhecido? A visão teísta. O que é desconhecido para muita gente? Essa relação com Deus que nós estamos buscando compreender. Então, é muito interessante verificar que os próprios espíritos que deram comunicação e as mensagens que estão colocadas nas obras, né, de Kardec, muitos deles usam um vocabulário altamente teísta. Se pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem mensagens ali nas instruções dos Espíritos que são ex-religiosos, católicos, dando comunicação, eles constroem Deus como se fosse um Deus homem, né? E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente tem que entender que a linguagem dos Espíritos reflete somente o nível, a cultura e a visão naquele momento, né? Não tem os resquícios que nós trazemos teístas, mas o Espiritismo, uma visão revolucionária de Deus governar por leis imutáveis e perfeitas. Se Deus governa por leis imutáveis e perfeitas, ele não precisa ficar interagindo. As próprias leis agem. Então, essa relação que o Gaspar coloca muito bem, eu deixo como ponto de reflexão para todos. A visão deísta, ela é muito mais coerente com essa ideia de Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, do que a ideia de quem é Deus, Deus homem, tá? Do homem que fica ali com sentimentos punindo, agindo e tudo mais. Deus faz isso pelas leis. A vontade de Deus é expressa pelas leis. Quando os espíritos usam a frase depende da vontade de Deus, ou Deus age, Deus faz isso, Deus faz aquilo, é pelas leis. Então, vejam como é sutil esse processo, e, mais uma vez, eu deixo aí a reflexão para nós diferenciarmos a linguagem teísta, que foi utilizada, mas no seu significado deísta, a sua transição para o deísmo, que é aquilo que os próprios espíritos colocam em diferentes pontos da codificação. Legal, Marco. Tem mais uma aqui, essa aqui vem dos jovens para você, tá? Pergunta dos jovens aqui, comemorando. Se você pudesse falar da mediunidade nos jovens, né? Não é criança, estou entendendo que aqui ela queria dar essa... Como que é esse universo da mediunidade nos jovens, né? O jovem... Legal, excelente. De reunião mediúnica, como é que é isso, Marco? O que você... Excelente. Então, eu vou mais uma vez, agora eu vou me basear no livro dos médiuns, tá? Não só no livro dos espíritos, no livro dos médiuns. Kardec e os espíritos, eles são muito claros, né, para os cuidados que nós devemos ter para o exercício mediúnico. E quando nós estamos falando de jovens, aí depende da idade que a gente está falando também, tá? Mas o que não é recomendável em termos de exercício mediúnico? Primeiro, porque também é uma faculdade orgânica, tá? Então, quem não tem a faculdade, quem não tem o corpo, quem não tem as condições orgânicas plenamente formadas, não é recomendável fazer, simplesmente porque pode afetar, inclusive, o equilíbrio orgânico. Segundo, o equilíbrio psíquico. Por quê?
Porque psiquicamente, e Kardec coloca, ele usa a palavra, né, de superexcitação, né, que seria a ideia de fantasia, ideias fantasiosas, né? Quanto mais jovem é o ser, mais ideias lúdicas e fantasiosas ele pode carregar e dificultar a comunicação nesse sentido, tá? Não vou dizer que jovens com 15, 16, 17 anos não deveriam participar. Recomenda-se não participar por dois motivos. Primeiro, que o corpo ainda não acabou a sua formação, tá bom? 15 anos não está com o corpo formado, não. Tá? E quando eu falo corpo, não é corpo tamanho. Tem pessoas de 15 anos, tem jovens de 15 anos que têm 1,80 m, né? Não é o tamanho, tá? Eu estou falando da sua constituição final, em termos de maturidade, inclusive do cérebro, porque é uma condição cerebral também. No processo de superexcitação, os cuidados são esses, para não jogar isso para a questão da idade, como se fosse a faculdade superando a necessidade de se aguardar uma constituição melhor. Não é o fato da faculdade, todo mundo tem a faculdade mediúnica, é o fato de nos equilibrarmos. Então, não se recomenda mesmo, né, para jovens o exercício mediúnico, por esses dois motivos, o equilíbrio orgânico e o equilíbrio psíquico. Claro que tem exemplos na história de jovens, por exemplo, a irmã Dufour escreveu a Joana d'Arc com 17 anos, tá? E elogiou a Joana d'Arc, lá, o livro, a irmã tinha 17 anos. Tá? Então, vejam que isso é muito sutil também, depende da condição de cada um, mas o equilíbrio orgânico e psíquico tem que ser preservado de todas as maneiras, tá? Tem adulto que não é recomendável participar de atividades mediúnicas, simplesmente não pela condição física em si, mas ele pode ter também alguma deficiência, alguma dificuldade orgânica que não seja recomendável o exercício mediúnico, que seria um desgaste para ele, principalmente as pessoas que têm aí, já indo para a parte psíquica, quem tem algum tipo de transtorno psíquico, por exemplo, depressão ou alguma outra situação que faça uso de medicamentos de antidepressivos e por aí vai, que você altera, inclusive, essa condição psíquica, não é recomendável participar de atividade mediúnica. Ou seja, vejam que existem uma série de cuidados, não pela idade em si, mas pela característica orgânica e psíquica da pessoa. E, então, nesse sentido, é muito mais prudente a pessoa se resguardar e, dentro da idade adulta, né, buscar esse exercício, mas não quer dizer que ela não possa estudar. E mais importante, de novo, que é aquilo que eu falei anteriormente, uma das questões, não é o exercício mediúnico que é importante, é a condição da pessoa se melhorar, que vai atrair assistência espiritual adequada para ela. Isso é o mais importante. Na pandemia, não importa quem estava atuando como médium, pode ficar em casa sem problema algum, não precisa ficar atuando como médium. Melhore-se, estude, faça coisas interessantes para a sua melhoria e para o próximo, que isso é o verdadeiro ato de caridade que nós podemos fazer. O exercício mediúnico é um fenômeno, não quer dizer que isso seja bom ou mal. O que nós vamos caracterizar é a condição interior, isso sim. Então, os jovens, em particular, o que se recomenda? Estudo, muito estudo, para entender o que seja, e esforço para se melhorar, esforço para se autoconhecer, esforço para se compreender e buscar uma atitude equilibrada, onde as paixões não entram de uma maneira tão intensa. Falar isso para jovem, nossa, mas jovem está descobrindo a vida. Não, isso é para qualquer pessoa. Nós temos que buscar o equilíbrio. Jovem, qualquer um, nós temos que buscar o equilíbrio. A idade cronológica não é atestado de liberdade para cometer coisas que vão contra você e contra o próximo. A pessoa se intoxica tomando álcool a noite inteira. Aí quer ir para o trabalho mediúnico. Isso aí é adulto ou jovem, tanto faz. Veja o que ela faz com o organismo que pode prejudicar a atividade mediúnica. Então, é a maneira dela se comportar que faz a diferença. Não é a idade, é a maneira dela se comportar e o equilíbrio orgânico e o equilíbrio psíquico. Legal, Marco. Muito obrigado. O pessoal está elogiando aqui, agradecendo, tá bom?
estamos indo para o final aqui, Marco. Vamos fazer... Eu consegui pegar aqui no chat as casas e os órgãos que estão nos assistindo hoje. Queria agradecer a todos, né? Se eu esquecer de algum, porque o mundo digital é muito dinâmico, né, Marco? Eu já peguei aqui, pode ser que entrou alguém, então me desculpe. As casas espíritas aqui da região, Fraternidade Irmã Dolores, Paulo Estevão, Mínimos, o Centro Espírita, que eu entendi, Camille Flamarion, o próprio Joana de Ângeles também, a Casa do Caminho da Bela Vista, USE Pirituba, USE Freguesia do Ó, a USE Campinas, USE Estadual, USE Regional, e o nosso amigo Luiz Fernando, da USE Lapa, aqui, mandou um abraço para você. Um abraço para ele. Foi quem nos apresentou lá na Regional, lá, lembra, Marco? Quando você Isso, inclusive, deixa eu mandar um abraço para ele. Estou com saudades do Luiz, faz tempo que eu não vejo o Luiz. Quero mandar um abraço. O dia que eu for para São Paulo, a gente conseguir se encontrar, a gente vai tomar um café, viu, Luiz? Então, acho que tem bastante pessoas. Eu não posso esquecer aqui também, não sei se você conhece a Andréa Milani. Conheço muito bem, Quero mandar um beijo para ela. Tá bom, ela está aqui também. Um beijo para ela, também se manifestou no chat aqui. E, obviamente, é quem manda em casa, então é bom você mandar um abraço. Eu só obedeço aqui. Tá bom. Marco, queria agradecer a você aí por essa discussão, por apresentar esses fatos para nós. O pessoal apresentou aqui. Eu acho que a ideia é essa mesmo, a gente tem que comemorar esse dia, não botar na nossa história aqui dos espíritas, né? E sempre buscar manter o livro do espírito como um estudo constante, né, Marco? Posso só aproveitar? Eu mandei agora para você no chat o link que o Adonai tinha pedido com a relação de livros, tá? Eu mandei aí no chat. Se você quiser, eu mando aqui no chat, não, no WhatsApp. Eu posso pôr no chat aqui interno nosso, eu mandei aí. Aí, se a Marina conseguir publicar, fica melhor. Ela manda aqui no chat do YouTube pro pessoal. Marco, então, voltando, obrigado mesmo aí, tá? Pelo teu tempo, por tudo. Provavelmente eu vou te chamar já ao vivo aqui para você em julho. Aí agora eu vou tirar a camiseta de presidente da USE Tatuapé, com essa gestão que se finaliza, mas vou botar a camiseta de presidente do Paulo Estevão, tá? Da Casa Espírita. Vamos chamar você em julho, depois eu discuto aqui você em paralelo para você fazer uma palestra, uma exposição no nosso aniversário em julho, tá bom? Com muita satisfação. Um gostinho de quero mais aí para o pessoal assistir você aí com o Paulo Estevão. Marco, queria agradecer a Marina e o pessoal da Mocidade, porque sem os jovens, esse mundo virtual, a gente não faria nada, né? Então, Marina, nossa operadora aí, o pessoal da Mocidade que ajudou também, criou os links aí, tanto para cá como para o Facebook. Um grande abraço. E tem que comemorar, viu, Marco? Esse ano nós temos 2 jovens do DM que estão assumindo, na próxima gestão, se for eleita, né? Vamos ver se vai ser eleita agora na próxima reunião. Temos 2 jovens, a Marina e o Lucas, que é no departamento de Mocidade, estão assumindo um departamento de comunicação e o outro segundo secretário da USE Tatuapé. Estamos buscando aí essa renovação, tá bom? Marco, como está incluso no salário aí também, de tudo que a gente discutiu, você pode fazer a prece de encerramento para a gente, por favor? Claro, com prazer. Bom, primeiro agradecendo, né, a oportunidade que nós tivemos aqui, mas vamos agradecer a ele, Jesus, né, nosso irmão maior, que sempre nos acompanha, está conosco, cada um de nós observando, né, as nossas necessidades também. Junto com ele, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo que já recebemos, pelas oportunidades também, que possamos levar a cada instante também uma mensagem fraterna, colaborativa, sempre buscando a união, o fortalecimento, e principalmente que o movimento espírita possa se desenvolver, assim como todos aqueles que buscam a paz, a harmonia, a felicidade, e que nós possamos contribuir para a formação de uma sociedade melhor. Graças a Deus. Então, muito obrigado, Marco, aos amigos que estão conosco aqui. Um excelente final de domingo a todos aí. Vi aqui já nos chats aqui que tem bastante pessoas já agradecendo a nossa oportunidade. E, obviamente, a beleza desse mundo virtual é que podemos continuar assistindo depois, né? Então, tem várias uses aí fazendo seus eventos. Então, a gente tem essa oportunidade de assistir outras pessoas também, né? como nesse mundo virtual. Tá bom, Marco? Obrigado aí, um abraço para você e até a próxima oportunidade. Um abração.